tua casa reunida em nome do teu Filho, para mais uma vez, Senhor, ouvirmos a tua palavra. Não quero clamar nesta noite, Pai, para colocar o teu filho na tua presença, porque eu sei que ele já está, Senhor. Tu tens falado com ele no decorrer desta semana, tu tens te revelado a ele pelo teu Espírito Santo, Senhor. O meu pedido nesta noite é que esse Espírito Santo, que já está nesse lugar, já tem falado ao nosso coração através de louvores, convença nessa noite, Pai, da justiça, do juízo e do pecado, Senhor. Te pedimos nessa noite que, como tu foi na minha vida 12 anos atrás e me resgatou das drogas, da prostituição, me resgatou do tráfico, Senhor, e tu tens feito maravilhas na minha vida. Que essa palavra que é poder, Senhor, possa impactar corações aqui nessa noite. Que todo jugo das trevas possa ser quebrado nesta hora. Que todo trono, toda potestade, todo principado que operam nas regiões celestiais a mando de Satanás sejam destruídos nesta hora pela autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala comigo nessa noite, Senhor. Fala com o teu povo. Fala com os amigos e visitantes que vieram nessa noite para ouvir tu falar, Senhor. E eu te peço, Senhor, que toda glória, toda honra, todo louvor, Senhor, ao término desse trabalho, e todas as vidas que se renderão a Ti, sejam dedicadas em honra ao Teu Filho amado, porque Ele vive e reina e está neste lugar. E grato eu sou, Senhor, por tudo que Tu tens feito e ainda vais fazer nessa noite, em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aí de pé, por favor. Saúde da amada igreja, para a gloriosa paz do Senhor. Amém, amados? Amém. Toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, todos tomar a vossa assento, em nome de Jesus Cristo, louvando ao Senhor, sendo grato por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos preparado, para que nós possamos ouvir a sua maravilhosa e gloriosa palavra. Quero aqui externar os meus agradecimentos, primeiramente ao único Rei eterno, nosso Deus maravilhoso, tem nos trazido até aqui, desde a salvação, desde o ventre da minha mãe, até o dia de hoje, até dia 23 de fevereiro de 2013, eu glorifico a Deus, porque eu estou aqui por causa dele, unicamente dele. Eu também quero agradecer ao nosso querido pastor Jair de Deus, a sua família, e a Igreja de Cristo em Uá. Obrigado, irmãos, pelo convite. Nós glorificamos a Deus por vossas vidas. E também trago aqui os cumprimentos, amados, da igreja, nossa igreja irmã, lá em Toyota, congregação de Toyota, que é irmã até em Candi, porque Toyota é mesmo Candi, o carro no final. Somos irmãos até em Candi. Né? Os irmãos aqui recebam a saudação ali da nossa igreja, dos nossos irmãos, e principalmente do pastor, nosso presbítero Moisés Leopoldino e a sua família, a missionária Marta, seu filho Vitor Gabriel, traz as saudações aos irmãos, felizes porque o corpo de Cristo é essa maravilha, distribuído um pouquinho ali, mas é um só corpo, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço também ao pastor Haroldo, o presidente desse ministério, que também nos conduz e nos dá tanta liberdade para que nós possamos pregar a palavra. Louvado seja Jesus Cristo por tudo isso. E amados, já convido você, nesse culto maravilhoso do amigo. Nós em Toyota, nós também temos o costume de fazer esses cultos do amigo. E eu quero dizer algo importante para você que adentrou neste lugar, que é chamado de culto de amigo, principalmente, amados, porque nós desejamos isso para você. Porque se nós desejássemos o mal, seria o culto do inimigo. Aí nós queríamos que você fosse nossos inimigos. Mas nós desejamos, aqui você esteja hoje, ser amigo. Assim como Moisés foi chamado amigo de Deus. Nós queremos nessa noite, é isso. Você ser conhecido como um amigo de Deus e fazer parte deste reino maravilhoso. Louvado seja o nome santo de Jesus. E falando em reino, amados, esse reino que nós pertencemos, é isso que nós iremos ministrar na noite de hoje. Uma visão sobre o reino de Deus que Paulo deixou escrito na carta aos Romanos. Convido você que puder abrir a vossa Bíblia, aqueles que não têm, acompanhem por mão ao lado, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Essa igreja aqui é muito linda, amado. Achei maravilhosa. Eu vi ali, quando o pastor me passou o endereço, eu procurei no Google ali, aí eu olhei a igreja, mas dentro eu acho que não aparece. Mas quando a gente entrou aqui, que coisa maravilhosa, a casa de Deus, né? Linda. E também só particular para os irmãos saberem, quando nós começamos a congregar no Ministério JMA, eu cheguei do Brasil, minha esposa depois de um ano chegou, nós não estávamos congregando
E quando nós chegamos no Japão, eu fui numa igreja e ali eu não simpatizei, eu não gostava muito dali, não pela doutrina. É uma coisa bem comum para que eu e nosso irmão Miguel conhecemos. As cadeiras eram de plástico. E eu ficava angustiado com aquelas cadeiras de plástico. Aquilo ali para uns camaradas como o nosso tamanho assim é um problema. Se você é avivado ainda, o Espírito Santo toma você, é um perigo, você acabar no chão. Mas ali é porque a cadeira quebra. E aí eu simpatizava e acabamos deixando de congregar. E quando nós ligamos para o presbítero que fizeram evangelismo ali em Toyoaki, nós morávamos perto de Toyoaki, perdão, ali em Togo, ali em Etiquém, e ali nós ligamos, e aí fez convite, a gente não tinha carro na época, o pastor falou, nós temos um CAI, a gente leva, pega os irmãos e traz, tranquilo. Quando chegamos na igreja, a irmã que estava falando sobre ela foi estacionar, ela falou assim, olha, vocês podem ir entrando, que eu vou estacionar o carro ali atrás e tal. E eu e minha esposa fomos. E aí quando eu toco na maçaneta da igreja, amados, eu falei assim, eu não vou abrir ainda não. Falei para minha esposa, olha, se é da vontade de Deus que nós congregamos aqui, essas cadeiras não serão de plástico. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, amados, o pastor Haroldo tem esse costume, a maioria das igrejas do Ministério da Caminhada são de ferro. Louvado seja o nome de Jesus, amém. E aí dá para nós vir pular em nome de Jesus, amém, amados? Você já encontrou ali Romanos, capítulo 14, e versículo 17, acompanhe comigo essa leitura em nome de Jesus. Diz assim, a palavra de Deus, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus, amados, por essa palavra. Paulo, amados, para você só para ter uma ideia do contexto histórico, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele estava, que diz os teólogos, provavelmente, por causa dos relatos de Atos, provavelmente Paulo estava quase 100% de certeza, ele estava em Corinto, ali, ministrando na igreja de Corinto, ensinando os irmãos ali, e ele escreve essa carta aos Romanos. Havia só uma coisa, que Paulo não conhecia em louco, ou seja, Paulo não estivera nunca em Roma até aquele momento, pelo menos como cristão, ele nunca esteve em Roma, ali para que pudesse ministrar os irmãos. Porém, amados, não é porque ele não conhecia a igreja de Roma que ele não sabia das notícias. Aqui só, não tem muito a ver com a pregação, só para que você entenda a organização da palavra de Deus, a organização do reino de Deus. Ali, amados, Paulo sabia de todas as informações que aconteciam com Roma, e não por fofoca, porque a igreja primitiva, como a igreja de hoje, é super organizada. Ali nós tínhamos mensageiros que levavam as cartas, traziam as dúvidas a Paulo. Tanto que a carta aos Romanos, amados, ela é, segundo os teólogos, talvez assim, a carta mais doutrinária de Paulo. Ele começa, amados, no capítulo 1, falando do poder do Evangelho de Deus. Capítulo 1, versículo 16. Ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós vemos assim Paulo começando a sua carta. Ele começa a falar sobre a justificação do homem, que nós trataremos nessa noite. Fala, amados, da santificação que o homem tem que trazer. Ele fala no capítulo 9, e como diz o Estevão, parece que ele conversa com um judeu e começa a falar, amados, de três coisas, no capítulo 9, 10 e 11. Ele fala sobre a eleição de Israel, desde o ventre que escolhi Jacó. Eu não escolhi Esaú, eu escolhi a Jacó desde o ventre. Ele fala isso no capítulo 9. No capítulo 10, amados, ele fala da rejeição dos judeus ao Messias que tinha vindo à terra. E no capítulo 11, ele fala da restauração e fala de algo maravilhoso, a entrada, a plenitude dos gentios. Eu e você não pertencemos à tribo de Israel, somos chamados de gentios. E no capítulo 12, ele volta, amados, à praticidade da palavra de Deus. Capítulo 12, ele fala, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, para que podeis experimentar, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Capítulo 12, no capítulo 13, ele fala da autoridade, todos ser sujeitos às autoridades. E ele chega no capítulo 14, e parece, amados, que Paulo ali vai começar a tratar de probleminhas exclusivos ali de Roma. E realmente, talvez era um problema exclusivo que estava acontecendo em Roma. Mas Paulo, amados, se lembrando que ele estava na igreja de Corinto, e se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, da primeira, você vai ver a divisão que houve na igreja, e que na segunda carta, Paulo tem que remediar imediatamente, porque a coisa saiu do controle. Na primeira carta, ele fala que o povo lá escolhia, uns são de Apolo, uns são de Paulo, outros de Cefas, outros são de Cristo, que não creem em nenhum apóstolo. Ou seja, não
não aceitava a autoridade. Aceitava a autoridade de um, não aceitava a autoridade de outro. E o que aconteceu? Na segunda carta, Paulo vê que aquilo se transformou num grande câncer. E eu creio que isso é um grupo que falava, que acreditava ali que era só de Cristo, que não aceitava os apóstolos, que tomou conta da igreja e queria expulsar Paulo da igreja de Corinto. E quando Paulo escreve aos Romanos, sabendo desse problema, ele escreve justamente isso. Parece um probleminha mínimo, no capítulo 14 de Romanos, mas no capítulo 16 ele vai falar, cuidado com esses tipos de divisões, isso é um câncer na igreja, isso pode dividir. E o capítulo 14 trata sobre isso, sobre a divisão que está havendo na igreja. Para você entender, no versículo 1 do capítulo 14, Paulo começa a falar que ali, olha, você tem que suportar os irmãos mais antigos ou os mais espirituais, suportar os débeis na fé, ou seja, os fracos, os doentes na fé. Doentes você pode entender porque não cresceu na fé ou porque não se desenvolveu, você entenda como você quiser. São aquelas pessoas que não são bem doutrinadas e eles falam assim, suporta elas. Porque a divisão que havia ali era que alguns dos irmãos só comiam legumes e os outros se banqueteavam, comiam carnes e comiam à vontade. Os que comiam legumes olhavam para aqueles e falavam assim, são endemoniados, esses camaradas estão escandalizando a igreja de Cristo. Por outro lado, os que comiam de tudo e os que olhavam para os que não comiam, comiam só legumes e falavam assim, esses camaradas aí talvez são só esses judaizantes, algo parecido com isso. E começou a haver um racha na igreja, um problema terrível, um probleminha pequeno, mas amados, é ali que Satanás começa a trabalhar para querer dividir o reino. E Paulo vai tratando, falando no dia, uns que guardavam um dia santo, o outro não guardava o dia, e começa aquelas picuinhas dentro da igreja. E Paulo, pelo Espírito Santo, chega no versículo 17 e ele faz algo incrível, amados, que é o poder do Espírito na pessoa. Ele sintetiza algo que não poderia dar para sintetizar. Ou seja, ele aglomera numa única frase algo, amados, que não caberia numa única frase. Ele fala que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, Paulo resume a palavra de Deus, o reino de Deus, em uma única frase. E é o que nós iremos ministrar nessa noite, para que você possa entender e glorificar o Senhor. E para que você ainda, amados, que não conhece, que não faz parte, você possa ver, experimentar nessa noite o reino de Deus, ver a maravilha que é o reino de Deus. No capítulo 14, versículo 17, Paulo começa falando, primeiramente, o que não é o reino. Para você entender, amados, é mais ou menos o seguinte, quando nós vamos na fábrica, tem um furiô, pastor, tem um chamado sem-beto, nós vamos separar o que não é peça boa, e depois que separou tudo, faz um quença geral, para saber o que é boa, para poder enviar. Quando você, antigamente, hoje em dia já não se faz mais isso, mas quando eu era criança, a minha avó, a minha mãe separava o feijão, os carocinhos, as pedrinhas, o que não é que se separava, depois pegava-se o que é para fazer o feijão. E mais ou menos Paulo faz isso. Quando ele vai começar a tratar do reino de Deus, a primeira coisa que ele faz é falar o que não é o reino de Deus. E nós vamos aprender, primeiramente, o que não é. Ele fala que não é bebida e nem comida. E aí eu aprendo com a palavra de Deus, trago alguns ensinamentos que a palavra nos traz ao coração, amados, algo maravilhoso. A palavra de Deus fala, amados, que não é bebida nem comida pelo primeiro motivo, que ele não é perecível. Você vai entender quando você chega do serviço, quando você chega da igreja, depois de uma vigília, depois de horas orando, você chega na sua casa e talvez você ainda, principalmente as mulheres, coitadas das mulheres, vão fazer o almoço, a janta, e ali, amados, nós maridos, como somos às vezes muito forgados, vamos no sofá, vamos catar um biscoitinho e esperar que a patroa vai fazer. Muitas vezes nós pecamos nisso e não ajudamos. E o que acontece, amados? Imagina você chegando em casa, hoje após o culto, ainda você está de jejum, chegou da fábrica, não se alimentou. Você chega na sua casa e antes da esposa preparar, fala, vou fazer um lanchinho. Vou fazer um lanchinho antes da refeição principal ficar pronta. Aí você pega lá o sacão de pão, você pega 1 litro de leite na geladeira, põe na mesa e começa a preparar seu lanchinho, a sua boquinha, como nós dizemos lá no Paraná, pastor. A boquinha, fazer aquela boquinha antes da refeição, da bocona, da refeição. E aí, amados, quando você abre o saco de pão, você acha uma coisa incrível, acha uns trem verde, peludo, que é o mofo que está naquele pão. E você tem aquele asco, meu Deus, o que é isso? Um terrível bicho aqui dentro, o pão está velho, o pão está mofado. Aí você fala, então eu vou me contentar com leite até esperar a refeição. Aí quando você
você vai pôr o leite no copo, você vai dirigir a sua boca, você sente um cheiro azedo. Aí você descobre que o leite está azedo também. E aí você começa a ficar indignado. Fala assim, mas por que esse negócio aconteceu? Aí você olha na caixinha, olha no saco de pão, está escrito ali, produto perecível, data de validade, consumir até tal data. Aí você descobre, amados, que esses produtos, comida e bebida, são perecíveis, estragam. Mas olha só o que diz a palavra de Deus sobre o reino de Deus. Diz no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22, capítulo 13, ele volta a repetir, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor diz em Mateus, no capítulo 24, que passarão céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Você entendeu que o reino de Deus não é perecível? Porque você serve, amados, um Deus que antes de qualquer coisa existir, Ele já existia. Ele não deve a sua existência a ninguém. Ele nunca nasceu e nunca foi criado. Ele não existe desde a eternidade para trás, da eternidade para frente, para todo sempre e sempre. O meu Deus, que é o dono do reino, Ele não é perecível, Ele não morre, Ele não fica doente. Aleluia. Ele é eterno para sempre. A sua palavra, amados, vai passar tudo, vai descer fogo sobre essa terra, depois de todas as coisas consumidas aqui na terra. Mas o nosso Deus, o reino dele, permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós entendemos, amados, que a primeira coisa no reino de Deus é que ele não é perecível e ele não passará. Não importa, amados, o que nós façamos. Não importa, amados, se você vai achar essa moda evangélica no Brasil, vai passar. Vai voltar todo mundo a virar católico, espírita. Vai acabar, como nós vemos um grande avivamento no Brasil. Pode esquecer essa história, que o reino de Deus nunca se acabará. A segunda lição que eu tiro para dizer o que o reino de Deus não é que ele não é satisfação momentânea, satisfação carnal. O que nós podemos aprender com isso? Bebida e comida, amados, diz ali em João, Jesus fala sobre essa comida que nós comemos, a bebida que nós comemos material. Ele diz em João, capítulo 6, versículo 27, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Aprendemos, primeira coisa, amados, que o que você comer hoje, depois do culto, com certeza amanhã no almoço, ela não vai te sustentar até a noite. Você vai ter que se alimentar no almoço amanhã. Talvez você pule o almoço, mas na janta você vai se alimentar. Talvez você jejue 24 horas, mas amanhã, amados, com certeza na fábrica, você vai estar morto de fome que você vai ter que comer. Então a comida que você comeu hoje, em casa, antes de ir para o culto, ou após o culto, ela vai perdurar por um certo período. E depois de alguns momentos, o seu organismo começa a liberar hormônios e começa a dar uma dor no estômago e você começa a achar que tem um bicho dentro da sua barriga porque ela começa a roncar. Porque o teu organismo está dizendo que sua taxa de glicose abaixou, que o seu metabolismo está precisando de energia e você vai ter que recorrer à comida. E aí quando Paulo fala para os romanos que não é bebida nem comida, eu entendo por que Paulo disse isso. Porque ele estava falando, mas se você come hoje, amanhã você vai ter que comer de novo. Se você não comer, você vai morrer de fome. Mas olha só o que diz do reino de Deus. Jesus diz, amado, em João, no capítulo 6, versículo 33, na continuação do que nós lemos. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ali, amados, quando Jesus então encontra aí a mulher samaritana, voltando para a Galileia, Jesus para num poço chamado Poço de Jacó. E ali os samaritanos, os judeus não se entendiam, era como palmeirense e corintiano, não tinha paz entre esses dois povos. Os samaritanos seriam nós, decassegues, que somos misturados, os brasileiros, com os japoneses. E os judeus da Judéia eram puros, eram filhos, pai e mãe de judeus. Em Samaria houve essa mistura, da qual eles não aceitavam, porque
A palavra, por exemplo, árabe significa misturado. Então eles não aceitavam esse povo de Samaria. E nós vemos que Jesus para naquele poço para descansar. E ali uma mulher vai tirar água daquele poço ali em Samaria. E Jesus fala assim: mulher, me dá um pouco dessa água. E aquela mulher: olha, como você sendo judeu, você fala comigo? Olha o que Jesus responde. Versículo 13 do capítulo 4. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15 diz: e a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, porque eu não tenho, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então, amados, o que eu aprendo na palavra de Deus, o que Paulo disse que não é o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, porque o que eu como hoje, amanhã vai ter que me alimentar de novo, e eu tenho que ter dinheiro para comprar. Mas o que o Senhor te dá nessa noite, o que o Senhor vai te dar para a vida eterna, não perece e não passa jamais. O que o Senhor vai te dar nessa noite é o pão da vida que desceu do céu, é aquilo que vai saciar a tua fome espiritual, aquilo que vai satisfazer a tua sede espiritual, e você nunca mais será sede, porque você vai fazer parte do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aprendemos, amados, o que não é no reino de Deus. Agora fica um pouquinho mais fácil para que eu e você entendamos o que é o reino de Deus. Que essa frase que Paulo fala: justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Temos que ler a palavra de Deus para que nós possamos resumir. Porque se você falar em teoria, fica vago. Mas vamos aprofundar a palavra de Deus para que você entenda. A primeira coisa que Paulo fala, amados, que o reino de Deus agora é justiça. A primeira classificação que Paulo dá na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E a justiça, amados, se você for no seu dicionário, Boaz, ou Aurélio, ou Micaelis, dicionário que você tiver online ou em papel, você vai descobrir ali que, se você ler, você vai ter que procurar em outras palavras, porque é tão complicada a definição que eles deram para a justiça, que fica até complicado ler, tem que ler mais coisas para entender. Mas vou te dar um resumo aqui que eu peguei para você entender. Justiça, na visão humana, é um conjunto de leis que dirão para você quais são os seus deveres e os seus direitos. Praticamente é isso que quer dizer justiça. Dentro desse contexto, há elementos que vão legislar, ou seja, fazer essas leis, há elementos que vão aplicar essa lei, e são elementos que usufruem dos direitos e elementos que têm que cumprir esses deveres. É isso que é justiça na visão humana. E para que você entenda o que é justiça agora na prática, é você ver um tribunal. Você vê um tribunal que você já viu em filme, ou no Jornal Nacional da Vida, você já viu um tribunal. Bem parecido com alguma coisa assim. Que pode ser chamado de culto, ou como é que chama aquilo ali no tribunal, que tem aquele altar ali, onde fica um personagem que é o juiz. Provavelmente, às vezes, a promotoria fica ao lado direito, ali, promotoria ou advogado de acusação, fica ali junto com o juiz. Aí geralmente tem o réu, aí tem geralmente o advogado, geralmente não, tem que ter o advogado de defesa, pelo menos no Brasil, é obrigatório, não pode se julgar a pessoa sem um advogado. Tem o advogado de defesa, em alguns casos tem o júri que vai ali ser persuadido para dizer que era culpado ou inocente. E nós analisando, amados, essa justiça, na visão do homem, amados, nós vamos encontrar um elemento comum ali, que é o personagem próprio, é o homem. O homem, dentro da justiça do homem, é o personagem principal. É ele quem faz as leis, não é? Não é ele quem julga, não é o juiz, amados, na sua jurisprudência, ele vai determinar, segundo as provas, segundo ali os advogados, os argumentos deles, quem é culpado, quem é inocente naquele lugar. Então, o homem é o dono daquela justiça, é o dono, é o que comanda a justiça do homem naquele lugar. Nós vamos ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus fala do homem, para que nós possamos entender se a justiça do homem é alguma coisa. Diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Isso é uma cajadada na nossa cabeça. A palavra de Deus fala que não tem homem justo nessa terra, não tem homem que não peque. Vamos ver o que a palavra continua falando do homem, o homem que comanda a justiça do homem. Romanos 3, capítulo 4, fala assim: de maneira nenhuma, sempre
seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Diz que todo homem é mentiroso. Romanos 3, versículo 10 diz, como está escrito, ele repete Eclesiastes, não há justo, nenhum sequer. Isaías, no capítulo 64, o profeta messiânico, ele diz no versículo 6, mas todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças, como um trapo de imundície. Ou seja, amados, bem no popular aquelas gases podres que arrancam dos doentes, ou você pensa em uma coisa pior que isso. Ele diz que a justiça do homem é trapo de imundície. A palavra de Deus, amados, coloca o homem, amados, no seu devido lugar. A palavra de Deus diz, amados, que esse homem que é mentiroso, que ele é falho, que ele erra, que a sua justiça não vale nada. É isso que a palavra de Deus fala. E quando você olha para a justiça do homem, ou quando eu mesmo tento me justificar, eu descubro, amados, que a palavra de Deus fala assim, é impossível você mesmo se justificar. Você precisa de algo que está acima de você, algo que vai te justificar. Aí nós vamos ver agora, na visão do reino de Deus, o que diz a justiça de Deus. A justiça de Deus, amado, a justiça do reino dele, segundo a visão da palavra de Deus, diz assim, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. No capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, eu gosto muito desse versículo, e diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, mas começando aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então você aprende com a palavra de Deus, amados, que o dono da justiça, que o elemento comum na justiça de Deus é o próprio Deus. Não há outro elemento. O homem não faz parte da justiça de Deus, nenhum anjo faz parte da justiça de Deus. Somente o Deus único e verdadeiro, na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o único juiz que desce nessa justiça de Deus. E ele diz, amados, que ele é justo, diz que ele é verdadeiro e diz que ele é santo. Em Isaías, amados, diz os anjos que ali contemplavam a glória de Deus, retrampavam os seus olhos e diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Em Apocalipse, amados, os seres viventes, quando João tem aquela gloriosa visão do reino de Deus, vê todos aqueles homens prostrados perante o trono de Deus e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu aprendo com a palavra de Deus, e quando eu vejo a justiça de Deus, amados, ela está muito além da justiça do homem, ela está além do que nós possamos pensar e nós possamos indagar. A justiça de Deus é muito além do que nós podemos alcançar, e é somente por causa dela, amados, que eu e você estamos salvos. Porque se a justiça de Deus não operasse em mim, não operasse em você, nós estaríamos no inferno. Mas é por causa da justiça de Deus, que ela é misericórdia, ela é amor, ela é todas as coisas de bom na palavra de Deus. É porque você e eu estamos salvos, é porque Ele nos justificou, ainda nós somos pecadores. Ele fala que Ele nos salvou. Ele diz assim, que amor, que demonstração de amor em amar os seus amigos, há maior amor em amar os seus inimigos. Foi o que Jesus fez. Ele chegou nessa terra, amados, e nós éramos chamados inimigos de Deus. Ele olhou para mim e para você e falou assim, eu quero essas almas, eu quero resgatá-las, e eu vou entregar a minha vida para Ele. É por isso que eu e você somos justificados por Jesus Cristo, porque a minha justiça é podre, a sua justiça é podre, mas a justiça de Jesus, ela se sobressai a todas, e ela que nos leva para o céu, porque Ele é justo, verdadeiro e fiel. Aleluia. A justiça de Deus, amados. Nós temos, amado, você associar a palavra justiça com a palavra crer. Você tem que crer na justiça de Deus. Nela está composta em crer que Jesus Cristo desceu do céu, Ele se fez homem. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, Ele sendo Deus, não usurpou ser Deus, ou seja, Ele não chegou ali falando assim, eu sou Deus, eu vou fingir que sou homem, não. Ele falou que Ele se despiu da sua glória,
veio como divindade, mas despido da sua glória e do seu poder, desceu à terra. E falou assim que ele desceu à humilhação de se tornar homem. Você sabe o que quer dizer isso? É como você, se não chateou, você vai lavar o banheiro. Uma colocação mais simples para que você entenda. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele desceu da sua glória, onde os anjos proclamam que Ele é santo. Ele desceu para morrer por mim e para você. Ele sofreu uma coisa que Ele não merecia e não queria para Ele, mas Ele fez por mim e por você. Essa é maravilhosa. E você crendo nela, amados, diz a palavra que nós somos justificados. Crer no Senhor Jesus Cristo é isso que nos faz justificados. E não, amados, as minhas próprias forças, mas a justiça de Deus operada em nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A segunda, amados, coisa que nós temos que aprender na palavra de Deus é sobre a paz do reino de Deus. A paz, amados, como nós estamos dando duas visões do reino dos homens e do reino de Deus, vamos entender o que é paz para os homens, para aqueles que não têm a visão do reino de Deus. Paz, se você procurar o significado, ela é a ausência de conflitos. Diz ali que, em tese, a Rússia e os Estados Unidos estão em paz. Paz aparente, não estão guerreando, trocando tiros uns com os outros. Diz ali que a Inglaterra com a Argentina, na década de 70, quando eles disputaram as Ilhas Malvinas, eles estavam em guerra e hoje estão em paz. Resolveram os seus problemas. Então, paz para o homem é essa ausência de guerra, ausência de conflito. Aí nós vamos para o reino de Deus, vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que Deus fala sobre a sua paz. João, no capítulo 14, e versículo 27, Jesus começa a falar da sua paz. Ele fala assim, os seus discípulos: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus começa a falar de duas pazes. Ele fala assim, olha, eu vou te dar a minha paz, mas ela não é igual ao mundo. Ela não é igual ao mundo dá. Essa paz aparente, que ela está maquiada apenas por interesses econômicos. Não vamos fazer guerra porque estou sem dinheiro para gastar com arma. Não vamos fazer guerra porque agora vai ter Copa do Mundo. Então, nós somos uma trégua que nós fazemos. Isso é verdade. Aconteceu na história. A guerra parou para acontecer as Olimpíadas. O homem faz isso por interesse. Como cessar a guerra para acontecer uma paz aqui aparente. A paz do homem ela é baseada nos interesses econômicos, interesses de poderes. Jesus fala que essa paz não é dele, é outra paz que ele dá. Aí você vai procurando mais para frente, João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: olha, tenho dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí se você estivesse lá naquele dia, você fala: Jesus, eu não estou entendendo o Senhor não. O Senhor botou paz e aflições na mesma palavra, na mesma frase, paz e aflições, mas paz não é ter guerra, não é ter liberdade. Como que o Senhor disse que uma pessoa que está em paz tem aflições? Aí ele volta a explicar, amados. Você entende que a palavra de Deus, o cenário histórico de Israel naquele momento e de todos os séculos passados, era o seguinte: foram dominados primeiro pelos babilônios, do reino do sul, depois pelos persas, depois pelos gregos e por fim pelos romanos. Na época quando Jesus se manifesta, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus se manifestou. Ali, amados, os romanos dominaram aquela região. E nós vemos pela palavra de Deus que os judeus, eles cultuavam a Deus normalmente. Eles poderiam adorar a Deus no templo. Quer dizer que eles tinham uma aparente paz ali. Ou seja, os sacerdotes, com um acordo com o governo romano, permitia que os judeus adorassem no templo, mas, ao mesmo tempo, os judeus que mandavam naquela região permitiam que os romanos não saqueassem no sentido de impostos, extorquissem o povo judeu com impostos e ficasse tudo numa boa entre eles. Ou seja, vocês não tocam na nossa religião e nós fechamos os olhos para a injustiça de vocês para com o nosso povo. Foi esse acordo que houve ali. E o povo, a plebe, que não fazia parte do sinédrio, que não fazia parte ali dos sacerdotes, dos escribas, que não desfrutavam dos impostos, porque aí o judeu tinha que pagar impostos por templo, eles, amados, sofriam com os impostos pesados. E ainda havia uns publicanos, que eram chamados judeus desviados, que deixaram o judaísmo, e ainda saqueavam eles.
Ainda os porquinhos, o imposto subiu. Não tinha subido, mas eles iam lá, arrancavam mais uns troquinhos dos irmãos judeus. Então, o judeu era roubado do bolso direito, do bolso esquerdo, do bolso atrás, dentro da cueca, onde ele tivesse com dinheiro, ele era saqueado de alguma maneira. De alguma maneira, arrancavam-se dinheiro deles através de impostos, através de propinas que arrancavam dele. E esses judeus, amados, anelavam, ou seja, eles esperavam no libertador. Quando o judeu, amados, que ali no Antigo Testamento negou a Cristo, ele olhava para o Antigo Testamento, ele via um único Messias, um Messias glorioso que vinha para servir os homens. Eles não olhavam dois Messias. E nós, da Igreja de Cristo, nós não olhamos dois Messias, nós vemos dois tipos de Messias. Nós vemos primeiramente Jesus Cristo, como diz Isaías, ele é um homem de boa formosura, de trabalhos. Ele vem aqui para morrer por nós. Esse é o primeiro Messias. E nós vemos depois, em Salmos, em outras passagens, um Cristo glorioso. Esse é o Messias, depois que ele arrebatou a igreja. Nós vemos essas duas visões. Mas esse judeu, amados, que não entendia o Messias manifestado, ele via aquele único judeu, o único Messias, um que via libertar o seu povo, um que desceria do céu com um alarido e com braços e trovões, desceria num cavalo branco, libertando o seu povo, matando os romanos e dando a liberdade que eles tanto queriam. Ou seja, liberdade no bolso, principalmente, porque eles eram extorquidos. E nós vemos, amados, que essa paz imperava, esse pensamento de paz imperava nos romanos. São séculos e séculos, desde os babilônicos até Jesus Cristo, 600 anos, por aí, 400 anos, eles dominados, eles nunca puderam ter liberdade de poder ajuntar o seu dinheiro e fazer o seu patrimônio. Anos e anos, séculos e séculos após séculos, sendo extorquido por impostos. E eles esperavam esse Messias libertador, esse Messias que traria essa paz na terra. E quando Jesus se manifesta, ele fala, não, você não entendeu as Escrituras, você tem que voltar para Gênesis para entender. Você volta para Gênesis para entender a paz que eu vim trazer em primeiro lugar. Gênesis, ali no capítulo 2, amados, mostra a formação do homem. E ali Deus completa todas as coisas, cria o homem e a mulher. E ali, amados, no capítulo 3 de Gênesis, começa a falar que um ser, uma serpente, tenta a Eva, e ludibria a Eva para comer do fruto proibido. E aí ela come, amados, e dá para o seu marido. E aí acontece, amados, a primeira queda do homem. A queda do homem. Acontece, amados, a quebra da paz entre Deus e os homens. Nesse versículo do capítulo 3 de Gênesis, amados, acontece essa quebra. E Jesus, quando fala assim, eu dou a minha paz, mas não como o mundo, porque o mundo queria a segunda paz. E Jesus falou assim, não tem como haver a segunda paz que eu vim trazer à terra, sem antes a primeira paz ser realizada. E a primeira coisa que aconteceu foi a primeira guerra, foi a primeira inimizade. Não foi do homem com o mundo. A primeira inimizade que aconteceu foi entre Deus e os homens. Quando o homem desobedeceu a Deus, diz a palavra de Deus que ele se tornou amigo do mundo e inimigo de Deus. Nós somos transformados em inimigo de Deus. E Jesus, quando vem à terra, ele fala assim, olha, eu tenho que restaurar essa paz. Capítulo 4 de Tiago fala assim sobre isso. Adultos e adultas, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Contra qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o judeu, amados, que não cria no Messias, ele não aceitou essa paz, principalmente por isso, porque ele queria a paz terrena. E Jesus fala assim, eu tenho que primeiro fazer a paz entre vocês e o vosso Deus. Isaías, ele diz assim, que as vossas iniquidades fazem barreira, divisão entre Deus e vós. Ele fala que o pecado do homem, de Gênesis, faz essa barreira entre Deus. Há inimizade entre Deus, céus e terra, Deus e o homem, por causa do pecado do homem. E Jesus vem, amados, no capítulo 2 de Coríntios, versículo 5, e diz assim, capítulo 5, versículo 17, a restauração da paz que Paulo fala. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, a guerra passou, eis que tudo se fez novo. Aí ele completa no versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Isto é,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando Jesus, amado, se dirige aos seus discípulos, falando: eu não dou essa paz do mundo, eu estou dando uma paz que vocês necessitam agora, que é a paz com o nosso Deus. Porque se a paz terrena existir e a paz com Deus não existir, não entra ninguém no céu. Mas primeiramente, nós podemos entrar no céu, amados. É como você, amado, sendo um muçulmano, um islamita, proveniente do Hamas, de um partido político terrorista, você vai entrar em Israel de boa. Você vai chegar na alfândega, na imigração, vão barrar você, porque você é considerado inimigo do povo judeu. A coisa é mais ou menos assim aqui nos tempos de Deus. Quando se você tentar entrar no céu sem a paz de Cristo, você é barrado na terra. Primeiramente, a paz na terra, amado, tem que ser restaurada entre Deus e o homem. E é o que Jesus Cristo veio na sua primeira vinda. Glória seja o nome de Jesus. E você sabe, amados, que as Escrituras elas não deixam por fora os relatos pormenores necessários para a sua salvação. Você tem a palavra de Jesus no exato momento aonde essa paz é feita. Para você entender, a palavra religião no grego, ela se diz religar. Todo homem, amado, é destituído da glória de Deus. Quando nós nascemos, nós carecemos render-se aos pés de Jesus Cristo, porque senão nós não entramos no céu. Mas o único homem, amados, que nasceu e não soltou a mão de Deus, foi Jesus Cristo. Foi o único homem que veio a essa terra, amados, que estava segurando na mão de Deus. E aí quando ele desce essa terra, a sua segunda mão toca na mão do homem e cria-se a religião, a relação com Deus. Porque, amados, foi isso que Jesus fez. E aonde na Bíblia está relatado isso? João capítulo 19, e nos outros evangelhos também. Quando você lê João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Aqui parece uma frase simples: está consumado. Meu querido e amado irmão, há séculos atrás, há milênios atrás, o homem caiu, o homem pecou contra Deus. O homem passou milênios, amados, em pecado. O homem passou milênios, amados, sendo trabalhado por Deus. Deus levanta um povo, Deus faz um povo, cria profetas, cria sacerdotes, cria reis, e chega na plenitude dos tempos, amados. Ele vem e fala: agora é a hora. Gálatas 4:4. E na plenitude do tempo, o Filho de Deus se manifesta. E para quê? Para que ele morra no Calvário. E ele diz ali: está consumado. Está consumado. A paz entre Deus e o homem está feita. A paz entre Deus e o homem está feita. É essa paz, amados, que eu e você temos que anelar. Não é a paz, amados, das dificuldades da vida. Não é medo se a Coreia do Norte vai atirar míssil aqui. Não é medo se você vai para o Brasil e o bandido vai te matar. Essa paz nós não temos que nos preocupar. Você tem que preocupar, a primeira coisa é a paz de Cristo em você. A primeira coisa que você tem que anelar é falar assim: eu quero a paz de Cristo, porque sem ela eu não entro no céu. Eu posso ter paz nesse mundo, mas se eu não tiver paz com Deus, eu não entro no céu. E é Jesus Cristo, é no Calvário, é na cruz do Calvário, está consumada essa paz. A paz está consumada ali e está perto de você. É só você esticar, que a mão de Deus está segurando você, e ela só precisa tocar a sua. Toca na mão de Cristo hoje, e você vai receber a paz de Cristo na sua vida. Aleluia. Eu falo, amado, essa paz que nós temos, ela tem que ser manifestada em nós também. A primeira coisa é você tem que crer na justiça. A segunda é ter essa paz, ou seja, a salvação de Cristo. É a paz entre Deus e os homens. Mas essa paz, amados, ela também é evangelizadora. Eu não me lembro agora o grande homem de Deus que falou, ou se isso foi criado, não lembro. Mas a frase é a seguinte: fala assim: evangelize o quanto puder. Ou seja, fala de Jesus o quanto puder. Olha, use palavras necessárias. E parece louco, paradoxo, mas ela quer dizer o seguinte: a minha vida tem que ser um evangelho. A minha vida tem que ser evangelizar. Quando olham para mim, tem que ver Cristo. Se me verem como o mundo vê, se me verem como qualquer um do mundo, isso não estou evangelizando. As pessoas do mundo têm que olhar para mim e ver a paz de Cristo. Tem que olhar para mim e ver Cristo. Assim como Estevão, quando ele discursava, os seus inimigos relataram: eu vejo o rosto de um anjo. Olharam para Estevão e viram algo diferente. Quando Estevão está para morrer, ele abre os seus braços, ele olha para Jesus Cristo, e só, amados, quem tem o Espírito Santo viu aquela hora. E ali, amados, os seus inimigos, sabe o que eles viram?
vira o rosto dele brilhando como um anjo. Nós temos que manifestar essa paz. Estevão estava levando pedradas naquela hora, mas ele manifestava a paz de Deus. Mas eu quero dizer uma historinha aqui para que ilustre a paz, chamada evangelizadora. Imagina você um crente que eu conheço chamado Jó. Jó viveu uns tempos aí, um crente chamado Jó. E Jó, amados, ali, ele deixou um livro escrito pelo profeta Moisés, conta essa história para ele, e ele conta essa história de Jó. Jó, amados, ele era um cara bem de vida, um fiel a Deus, o próprio Deus testemunhava dele, ele é fiel e justo. Deus dá o testemunho de Jó. E acontece o seguinte, que no único dia acontece tanta desgraça na vida de Jó, que é, quando você lê o livro de Jó, no capítulo 1 e 2, você se angustia de ver que no único dia, 24 horas, pode acontecer tanta desgraça com um só homem. Mas vamos lá. Imagina isso aqui numa modo mais contemporâneo. Vamos imaginar um jovem cacete, um jovem empresário, um jovem do Brasil ali, uma loja, empresário. E você vê, amados, que Jó acorda às 6 horas da manhã, porque ele é um cara que segue a palavra de Deus, vai ter com a família, ou o que for. Jó então acorda cedo para trabalhar. E Jó, amados, recebe um telefonema de cara. Fala assim, olha, aqui é do bombeiro, a sua loja pegou fogo. Mas como pegou fogo? É porque arrombaram aqui a sua loja, roubaram tudo e tacaram fogo. E aí, amados, acontece algo terrível. Jó descobre que o negócio dele está indo mal. Roubaram todos os seus bens do seu imóvel e tacaram fogo. Aí quando chega na manhã, na tardezinha, ele chama a seguradora, vamos fazer o cálculo. Aí eu falei, o seu contador não está correto não, ele não pagou o seguro. Você perdeu tudo, Jó. Não tem seguro não, vai ter que encargar no bolso. E já começa vai ter que se desfazer de todo o seu patrimônio para cobrir os prejuízos, cobrir as indenizações trabalhistas. Ou seja, Jó quebrou, faliu. Ele tem que vender a casa, morar com a abençoada da sogra. Perdeu tudo. Ele tem que, amados, se desfazer de tudo. Aí, amados, essa manhã terrível passou. Ele recebe um telefonema ao meio-dia, quando ele está tentando almoçar, ainda remoendo o que aconteceu. Falou assim, Jó, o senhor é o Jó, eu sou aqui do hospital tal, o fulano de tal, é parente do senhor. Eu falei, meus filhos, o senhor tem que vir aqui para o hospital. O que aconteceu? Teve um acidente de carro, seus filhos morreram no acidente de carro. Jó está falido, pobre. Ele recebe no almoço a notícia que os seus filhos morreram, os seus 2 únicos filhos ou mais morreram num acidente terrível. O dia está bom para Jó. E Jó continua, mas chega naquele hospital, ele vê os seus filhos ali cobertos com lençol, mortos, reconhece os corpos, começa a passar mal. Vai para o exame, o médico fala assim, olha, tem que fazer uma cirurgia coronária, porque você está quase infartando, você não está bem, você vai morrer, você está doente. Você vai ter que ir para a meio de operação o mais urgente possível. Você está doente. A coisa está boa, estou pobre, falido, meus filhos morreram, estou doente. Jó se ajoelha nos bancos ali do hospital e começa a clamar a Deus. Aí vem a sua esposa, chega desesperada do trabalho, o que aconteceu, Jó? Meus filhos morreram, ele relata assim, ela se desespera e ela não tem mais, fala uma besteira enorme, blasfema contra Deus. Fala assim, Jó, por que te mantém a tua retidão? Amaldiçoa teu Deus e morre, desgraçado. Aí ele descobre, amados, que a sua mulher, amados, falou uma besteira tão grande, e para que não seja imputada a ela um crime maior, ele fala assim, mulher, fala como louca, cala a boca, não olha falando, fica quieta, mulher, não sabe o que está acontecendo, fica quieta. E aí, amados, chega o pessoal da igreja, os irmãos vão lá, aconteceu um terrível Jó. Aí chega 3 abençoados lá, e já, Jó, o que aconteceu? Aí já contam em lágrimas, aí os irmãos falam assim, Jó, é pecado oculto, é pecado de cama, você está em pecado, Jó. No céu, se voltar contra você, Jó, é pecado. E aí Jó, nós fala assim, olha, o que eu posso fazer? Esse meu dia está maravilhoso. Eu perdi meus filhos, perdi meus bens, descobri que eu tenho que operar, porque senão eu vou morrer. A minha mulher blasfemou contra Deus. Os meus amigos, crentes, falaram que eu tenho pecado. Esse é o dia de Jó. Aí chega mais às 6 horas, sabe o que Jó faz? Ele não toma o carrinho de mexerica, como diria o presbítero Moisés, ele não chuta o pau da barraca. Jó, amado, se ajoelha ao Senhor e disse assim a palavra de Deus, em tudo Jó não blasfemou contra o Senhor, mas o adorou, louvado seja o nome de Jesus. A paz que Jó tinha, amados, ela era desligada das coisas do mundo, as coisas estavam terríveis. O
O dia mais calamitoso para um ser humano nessa vida aconteceu na vida de Jó. Mas Jó, amados, adorou a Deus e disse: olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para ela, mas eu não vou pecar contra o meu Deus, porque Ele deu, amados, mas Ele toma quando Ele quiser, porque tudo é dEle. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero continuar essa história, para não nos prolongar muito, amados, que ela não acaba aí, essa história. Porque ele tem que manifestar, amados, para mim essa paz. E chega, amados, o seu vizinho, e ele acompanhou a história de Jó. Ele viu o Jó bem, agora viu o Jó pegando ônibus para ir para a igreja. O Jó andava em carro zero, agora ele tem que ir de ônibus para a igreja de carona com o irmão, que se compadece dele leva. E aquele vizinho que não tem Jesus Cristo, ele resolve dar uma carona para Jó, e fala: só para fofocar, ele vai descobrir os pormenores que aconteceu com o Jó. Para no ponto de Deus: ô Jó, onde você está indo? Ele foi para a igreja. O Jó quer carona? Obrigado, irmão, eu quero. Bom não. Vizinho, vamos junto. A Jó evangeliza, vamos para a igreja também. Não, hoje não. Eu só queria saber, Jó, mas o que acontece com você, Jó? Eu estou sabendo que aconteceu na sua vida, Jó, mas eu te vejo ali, eu estava observando você não estava me vendo. Mas eu vi você sorrindo e eu achei que você estava cantando alguma coisa. O que você estava cantando, Jó? Ele diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a nossa vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Jó no capítulo 19, ele diz assim: eu bem sei que o meu Redentor vive, e um dia se levantará sobre a terra e me dará a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Jó, amados, transpassa a paz daquele homem. Aquele homem fica louco, ele deixa Jó na igreja, vai embora. No outro domingo ele passa de novo, dando a desculpa que estava passando por ali. Jó, quer carona de novo? Eu te levo lá. Olha, Jó, eu tenho que falar com você. Você me deixou louco, Jó. Eu não estou entendendo. Eu tenho uma vida boa, eu tenho emprego, a minha empresa é boa, eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho tudo. Mas, Jó, eu não consigo transpassar essa paz. Eu não consigo entender que paz é essa que você vive. Aí Jó abre sua Bíblia e fala assim, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Olha, a paz de Deus guardará os nossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Olha, meu querido vizinho, é Deus que me dá essa paz. Não é eu que tenho essa paz. É Jesus na minha vida. É por isso que eu posso te falar. Não importa o que aconteceu na minha vida. Não importa o que vai acontecer para frente. Não importa o que ficar para trás. O que importa é que eu vou morar no céu. E você vai ser participante hoje dessa paz na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos finalizar aqui, amados, que o tempo já está indo. Nós vemos, amados, que você tem que crer. Você tem que entender primeiro que não é o reino de Deus. Não é perecível e não é satisfação momentânea, é para sempre. Você entendeu, amados? A segunda coisa, que é justiça e paz. Ela tem que crer na justiça. Ser justificado, Jesus Cristo nos justifica. Paz é manifestar dentro de nós, amados. É transparecer que você tem paz. Paz que não é a do mundo. Não é a paz que o homem, amados, caminha neste mundo. É uma paz, amados, que transcende o entendimento do homem. O homem fica louco quando ele vê um crente pobre, um crente destituído de qualquer bem. E ele dá glória a Deus, ele se alegra. Ele todo sábado e domingo vai na igreja. Ele louva e glorifica a Jesus Cristo, porque ele é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter. E a terceira coisa, que faz parte desse reino, amados, é a alegria do Espírito Santo. Esse é o ápice, esse, amados, é o top da vida do crente, é a manifestação da alegria do Espírito Santo. Olha o que nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 10, amados, ali diz a comissão dos 70. Jesus, amados, começa a treinar os seus obreiros, antes de ser assunto ao céu, antes de derramar o Espírito Santo sobre a terra. Ele começa a fazer um discipulado, ele começa a fazer uma escola de Cristo ali, ele começa a fazer, amados, uma preparação para os seus apóstolos e os seus discípulos. E ele manda 70, grupo de 35, 2 em 2, aí bater nas portas e falar da chegada do reino de Deus. E ali, amados, ele vai falando, vai falando,
Corazim, onde vós, Betsaida, sobre o julgamento que viria sobre essas regiões. E ali, amados, depois de algum tempo, não se relata o tempo, mas aqueles 70 voltam para falar com Jesus. Jesus ficou permanecendo no lugar, ele só enviou. E quando eles chegam, amados, em Jesus Cristo, eles começam a relatar assim: olha, Jesus, eu estou maravilhado. Jesus, eu estou em êxtase. Por quê? Jesus perguntou assim: olha, os demônios nos sujeitam no teu nome, Jesus. Os demônios caem no chão, as pessoas caem, porque no seu nome eles caem. E eles estão alegres, reluzentes por causa disso. Aí Jesus acalma o furor daquele povo e fala assim, ó, capítulo 10, versículo 18. Ele disse: eu vi a Satanás cair como um raio do céu. E ele continua no versículo 19: eis que dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus alega. Aí ele fala no versículo 20, qual é a alegria do crente? Não é os demônios serem expulsos, mas ele diz assim: mas não vos alegrei, porque se vos sujeitos os espíritos, alegrai-vos antes, quando está o vosso nome escrito no livro dos céus, no livro da vida, amados. E no Apocalipse diz que Deus abrirá ali, e quando ele olhar para o seu rosto, seu nome está aqui, bendito meu Pai, entrai pelo reino que eu darei, desde a fundação dos tempos. Amados, aqueles que não entrarem, Jesus vai olhar e falar: vosso nome não está aqui no livro, vosso nome não está escrito. Mas a alegria do crente, amados, é saber que o meu nome, amados, como o pastor disse aqui no começo, o primeiro-ministro não veio, o primeiro-ministro não sabe que eu existo. Amados, a presidente Dilma nunca imaginou que eu existo. O pastor da Assembleia de Deus não sabe que eu existo. Muita gente não sabe que você e eu existimos, mas o nosso Deus sabe o meu nome, porque você sabe onde está escrito, não no inferno, mas no livro da vida, onde aqueles que herdarão a eternidade está escrito, o livro da vida de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. É essa alegria, amado, que o crente tem de manifestar. Amado, você tem que crer, amado, na justiça. E aí, crendo, a paz reina em você. Você começa a ter a paz entre você. E aí, amados, acontece uma maravilhosa manifestação da alegria do crente. E você quer ver um crente, amado, que manifestava isso? O profeta Abacuque diz no seu livro, ali no capítulo 3, versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, glorificarei, exaltarei o nome do Deus da minha salvação. Amém, amados, faz isso. Quando falo para você, amado, por que você está alegre? É porque eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por que você está alegre? A crise está batendo, você está no cuidado da fábrica. Eu estou alegre porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu estou alegre porque a vida habita em mim, porque eu não vou morar no inferno, porque o inferno é preparado para Satanás e seus anjos, mas o céu é para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Aleluia. E nessa noite, amados, com a permissão do pastor aqui, amados, eu convido a você a ficar em pé, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Com a permissão do pastor, amado, eu queria fazer um convite nessa noite. Essa noite, amados, foi pregado de um reino que não é o reino dos homens. Um reino, amados, da qual não faz parte a justiça do homem, não faz parte as coisas do homem. O homem não toca nesse reino, o homem só participa dele através de Jesus Cristo. E, amados, eu quero fazer um convite nessa noite, todos aqueles que ainda não compartilham, amados, desse reino. Todos aqueles, amados, que ainda, amados, não foram, amados, seu nome escrito no livro da vida. Todos aqueles, amados, eu quero fazer esse convite, aqueles que querem hoje, amados, segurar na mão de Jesus Cristo e ter a paz reinar em seu coração. Eu queria que você, amados, que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, tenha um conhecimento, diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu queria que você erguesse a sua mão e dissesse assim: eu quero aceitar Jesus Cristo nessa noite. O Espírito Santo falou ao teu coração nessa noite. O Espírito foi ministrado à sua vida. Você, amado, que talvez está desviado dos caminhos do Senhor. Você, amados, que um dia, amados, anelou e você alcançou essa água que jorra do trono da graça. E hoje você, amados, se desviou dos caminhos. Essa é a hora, amados, de você, amados,
tocar na orla do manto de Jesus. Você pode ser participante desse reino. Você pode, amados, ser, amados, contemplar a paz da sua vida. E você vai manifestar, amados, na escola, no trabalho, no ponto de ônibus, aonde você vai, amados, você vai manifestar a alegria do Espírito Santo. Nós estamos nessa noite, amados, aqueles que querem se render aos caminhos de Jesus. Jesus veio falar para você, amados, que diz aqui o tema do nosso culto dos amigos: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. A palavra de Deus fala em cansados e oprimidos, porque o pecado, amados, ele não dá gozo só não, ele cansa. O homem que vive em pecado, amados, ele chega uma hora, ele não cansa de tanto fazer coisas erradas. Ele cansa, amados, porque aquela vida não agrada a ninguém, a sua família não se agrada com ele, e começa, amados, a se agradar a ele mesmo. E aí vem a opressão de Satanás. Porque Satanás, quando vê que não está querendo sair do seu reino, ele começa a oprimir esse povo, ele começa a oprimir aquela pessoa. E amado, Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o poder de Deus que opera nessa noite. Você, amados, que está aqui, amados, o Espírito Santo fala ao teu coração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu convido a você, amada igreja, para comigo, amados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para que nós, amados, possamos manifestar essa alegria. Assim como o crente Jó um dia, amados, ainda que turbilhões de emoções na vida dele, de desgraças aconteceram, ele falou: contudo, eu não pecarei contra o meu Senhor, mas eu exaltarei o Deus da minha salvação. Ele olha todos os dias para o céu e fala: obrigado, Jesus. Obrigado por quê? Obrigado, Jesus. Obrigado por quê? Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, igreja. Louvado seja o nome de Deus, Santo Deus, amado Pai.